Ele é que não. Ele tem uma parte, mas não está escrito. Claro. Pá, isto aqui está complicado. Eu não posso falar com vocês coisas fáceis. Provavelmente não. Eu preciso. Não se esquecer de me apresentar como Ou convidado. pode ser, não sei se é percebem. É só o início, depois eu consigo. Não, ele depois fica, ele depois começa a entrar. Mas se quiser vir introduzir. Microfone, como é que é? Luís, qual? Este aqui. Ok. Bom dia. Bom dia. Conseguem ouvir? Nós, para começar, vamos só, para além de agradecermos aqui a oportunidade de estarmos aqui a partilhar esta experiência convosco, porque é isso que nós estamos aqui a fazer, viemos só contar a nossa história e esperar que depois, no debate, nos coffee breaks, possamos falar melhor sobre isso. Gostávamos só de saber, a Filipa já perguntou quem é que conhecia o movimento de transição, as iniciativas de transição. Nós, só para conhecer um bocadinho melhor quem está aí connosco, quem é que já participou em alguma atividade de uma iniciativa de transição? Ok, ótimo. Obrigado. Então, eu não sei se vão acreditar ou não, mas o primeiro slide acho que a Filipa nunca o tinha visto, mas parece que foi feito pela Filipa. Aqui não está a aparecer. Se ele não aparecer Ali, aqui. aqui, tens de ver aqui. Full screen. Ok. Ok, ótimo. Obrigado. Não. Isto é novo para mim. Por isso, pronto, o slide da Filipa, que nos contextualiza o movimento de transição, alterações climáticas, pico do petróleo e uma proposta de resposta baseada na localização para promover a resiliência. Não me vou alongar nisto porque a Filipa já falou sobre isso. Tem um conjunto de princípios-chave que são propostos. Eu vou usar muito a palavra proposta, porque como a Filipa também já referiu, o movimento de transição é isso que nos faz, é uma proposta. Não é uma certeza, não é uma verdade absoluta, é uma experiência social a várias escalas, a todas as escalas que já foram referidas, à escala global, à escala europeia, nacional e, no nosso caso, de bairro. Esta proposta apresenta-nos um modelo de como é que vamos fazer isto na prática. Temos aquela ideia, ok, temos o pico do petróleo, as alterações climáticas, queremos fazer alguma coisa em relação a isso. E há esta proposta de um modelo de como é que vamos fazer isso na prática. É um modelo que nasce da prática, ou seja, não parte da teoria para a prática, é da análise de várias experiências que já existiram no mundo inteiro, ou no início mais em Inglaterra, que surgem 12 passos que são propostos como os bons passos para criar estas iniciativas. Hoje em dia até já foi tudo reformulado, com novas experiências acumuladas e já nem são os 12 passos, são os ingredientes, mas quando nós começámos, e é essa história que vamos contar, existiam estes passos. Não vou entrar em muito detalhe em cada um deles, mas eles agrupam-se, podemos agrupá-los mais ou menos em 4 grandes grupos. Um tem a ver com o grupo, com formar grupos, um grupo pioneiro, depois temos grupos temáticos de ação, temos o grupo virado para fora, o grupo em rede, com outros, por exemplo, nós no nosso bairro, com outros grupos que já existiam no bairro. Temos os escuteiros, temos a biblioteca, sejam institucionais, sejam informais, com outros grupos de transição espalhados pelo país, pelo mundo, para trocar experiências, para fazer essa partilha. Por isso, parte dos grupos. Parte depois da ação, o que é que esses grupos no local vão fazer, não é? Temos desde aquelas ações de sensibilização, falar sobre estes temas, discutir estes temas, manifestações visíveis, vamos fazer uma horta, vamos todos andar de bicicleta. Por isso, temos grupos, temos ações, prática. E depois há 2 pontos isolados que na nossa ótica foram... Um foi muito importante para nós, ou está a ser, e outro é onde gostaríamos de chegar. O contacto com o governo local parece-nos fundamental, porque falou-se no painel anterior, falou-se um bocado da distância, o cidadão, o governo local é um nível que nos está muito próximo e que pode potenciar imenso as boas práticas nesta ligação, um bocado naquela ótica de somos todos o cidadão, tanto quem está a fazer bottom-up, tanto como quem está top-down, e para nós o governo local tem sido um ponto de contacto interessantíssimo, com boas experiências e más experiências, em termos de resultados, mas esta ligação é chave. Por fim, só referir que um dos objetivos destas iniciativas, e também
aquele que a mim pessoalmente, porque isto também tem muito pessoal, me levou a meter-me na iniciativa de transição, é o chamado Energy Descent Action Plan, que não é mais do que, em conjunto, a comunidade construir uma visão daquilo que quer para o futuro, digamos, por exemplo, a 30 anos, onde é que nós queremos estar daqui a 30 anos, e depois retroativamente ver onde é que temos que estar então, daqui a 25, daqui a 20, daqui a 15, e assim conseguimos fazer um plano de ação para aquilo que queremos para a nossa comunidade. Se queremos usar menos energias fósseis, então temos de saber como é que vamos fazê-lo. Se queremos mudar a educação, o que é que queremos ter na educação e como é que o vamos fazer. E por isso este é o passo que pode levar, depois da nossa transição pessoal e de começarmos a trabalhar estas coisas da transição, esta criação desta visão, chamemos-lhe o que quisermos, podemos chamar Energy Descent Action Plan ou outra coisa qualquer, é a visão de que, ok, então agora temos o plano de ação, o design, para trabalharmos em função disso. Feita esta contextualização, vamos então ver o que é que aconteceu em Telheiras. Esta proposta, como já foi dito várias vezes, em cada sítio é aplicada à sua maneira. Isto não é, toma, está aqui este ingrediente mágico e faz exatamente da mesma maneira. Não, isto é, cada um tem o seu contexto, cada um aplica à sua maneira. No nosso caso, tivemos, e já vão ver, a sorte e o azar de ter uma associação com um trabalho incrível já feito na comunidade, com 24 anos de implementação, que é a Associação de Residentes de Telheiras, que no fundo há 24 anos que era uma iniciativa de transição, não tinha este nome, não estava ligado ao movimento de transição, mas era isso que fazia, promovia a comunidade. Começou por reivindicar muito o bom urbanismo do bairro de Telheiras, numa altura em que este ainda tinha muito terreno livre, mas à medida que o bairro foi crescendo, esta luta perdeu algum sentido e ganhou sentido a comunidade, fazermos atividades em conjunto, as atividades culturais, as atividades desportivas, e por isso é um polo agregador ali da comunidade. Ao mesmo tempo, e como o Álvaro referiu e enfatizou muito bem, esta questão da transição passa muito pela transição pessoal. E há um conjunto de pessoas, eu vou dizer agora alguns nomes, uns conhecerão, outros não conhecerão, mas só para dar nomes às figuras, às pessoas que transitaram ou que estão a transitar. São 4 momentos, talvez, que conjugados dão depois início à iniciativa de transição. Temos o Luís Queiroz e o Tiago Alberto, que vão a um colóquio de transição em Pombal, o primeiro colóquio em Portugal. Conhecem-se, penso que se conhecem lá. São os dois residentes em Telheiras. E pronto, vão lá e interessam-se por esta questão da transição. O Tiago ligado à permacultura. Depois, os dois, por acaso, passam a fazer parte, um mês depois, da direção da Associação de Residentes. Só se tendo conhecido no colóquio. Ao mesmo tempo, o Filipe entrevista ao Luís Queiroz. O Filipe, que é quem está aqui, entrevista ao Luís Queiroz e ouve pela primeira vez falar no movimento de transição e fica interessado. E é desafiado pelo Luís Queiroz a ir fazer um curso de iniciativas de transição. Por isso há aqui esta conjugação de pessoas e de momentos e de contextos que culminaram na criação da iniciativa de transição, que o Filipe vos vai falar agora um bocadinho mais especificamente qual é que foi então esta nossa experiência. Olá, bom dia. Basicamente, a iniciativa de transição começou em outubro, mais ou menos outubro de 2010, portanto há 1 ano e meio, qualquer coisa desse género. É importante também referir que isto do movimento de transição que começou em 2006 pelo Reino Unido, chegou a Portugal para aí, mais ou menos oficialmente, as primeiras iniciativas começaram em 2010, portanto é uma coisa muito, muito recente. E que atualmente há, sei lá, há para aí, entre 10 e 30 iniciativas em Portugal. As coisas são assim um bocado, nunca sabem quantas é que são. Para a iniciativa de Telheiras houve basicamente 3 condições de partida. Portanto, foi muito exploratório de vamos ver o que é que isto dá, são experiências, temos de fazer alguma coisa. Portanto, é um bocado naquela onda de, ok, sabemos que as coisas, há alguma coisa que precisamos de mudar, mas vamos então experimentar alguma coisa aqui na comunidade. Foi totalmente voluntário o que nós fizemos, porque ninguém estava a receber nada por isso. Portanto, eram os nossos horários pós-laborais, alguns horários de estudante que nos permitiam dedicar algum tempo a isto, e muito sacrifício pessoal. E depois era comunitário, porque a visão da transição é exatamente essa, a visão do movimento de transição, que é tentar fazer uma estrutura horizontal dentro de um bairro, dentro de uma localidade, e que o máximo de pessoas possa participar nesse processo. E basicamente, não sei se vocês conseguem ver, daí, acho que sim. Basicamente, isto é a nossa estrutura. Eu, entretanto, também fiz um estágio de mestrado
também estou ligado à universidade. Fiz um estágio de mestrado que era exatamente fazer um estágio na criação e na dinamização da iniciativa de transição em Telheiras. Portanto, fui podendo também ir estruturando um bocado a análise com que nós vemos também a iniciativa. E basicamente, isto é um exemplo, claro que nenhuma outra iniciativa em Portugal se organiza assim, de certeza, e isto é um exemplo de como é que nós nos organizámos. Portanto, nós começámos com um grupo pioneiro, portanto eram aquelas pessoas que eu estava a falar que se começaram a interessar por isto, começaram a organizar algumas atividades. Entretanto, surgiram alguns grupos de trabalho, há grupos temáticos, porque automaticamente é isso que se gera quando se começa a fazer alguma sensibilização. Há alguns grupos de trabalho, pessoas que já gostavam desses temas, que se unem em torno desses grupos de trabalho, e desses grupos de trabalho junta-se tudo, juntam-se esses grupos de trabalho às pessoas que já estavam neste tal grupo que estava a promover esta ação para fazer um grupo de coordenação das atividades. E basicamente nós escolhemos fazer uma linha de atividades que basicamente tinha quatro tipos de atividades. Era um plano que nós íamos fazendo mês a mês, semana a semana, não era uma coisa muito estruturada, mas que basicamente eram as tais atividades de sensibilização, portanto, de chamar a atenção para determinados temas estratégicos, quer fosse questões de energia, questões de alimentação, questões de desenho de espaço urbano, montes de temas que nós exploramos. Depois também muito pela parte das oficinas, portanto, oficinas de recapacitação, não é? Portanto, aprender, se calhar os mais jovens aprenderem a costurar. Nós fizemos uma oficina comunitária de costura com pessoas mais velhas, foi uma experiência espetacular. Encontros comunitários de convívio simples, portanto, uma coisa sem mais pretensões do que só vamos fazer um encontro comunitário. E depois também organizar algumas saídas de telheiras, que é para não ficarmos ali só focados naquilo que é tendencialmente o que acontece. Portanto, também promover um bocado intercâmbios com outras atividades. Isto basicamente é um plano que qualquer estrutura tem, mais ou menos, não é? Depois tenho aqui uma parte de outras datas importantes, portanto, que realça, isto faz parte de um esquema que eu já vos vou mostrar a seguir, que realça essencialmente duas coisas bastante importantes, que é a presença online, porque este tipo de movimentos vive muito da presença online, e dos encontros nacionais e internacionais do movimento de transição. E basicamente, isto é que vocês não veem de certeza, mas é só para verem, se vocês virem esta ordem das bolinhas, não é? Portanto, aquelas bolinhas de cores mais escuras e tal, são as partes dos grupos, as bolinhas mais alegres são as partes das atividades, e as outras à direita são as outras atividades. E portanto, isto só para vos mostrar que, só para vos dizer que, isto é setembro de 2010, e isto aqui em baixo há de ser julho de 2011, portanto, foi um período em que nós estivemos muito ativos, e que nós concentrámos ali muitas atividades, concentrámos imensas atividades, que depois vocês podem ter acesso a isso porque está relatado, e eu aqui venho basicamente partilhar o que é que nós achamos que são os resultados, quer das atividades em si, portanto dos resultados que nós obtivemos, quer também a parte dos processos, como é que as coisas foram feitas, o que é que resultou bem ou não, e deixar algumas ideias-chave do que é a nossa experiência. Portanto, em relação aos nossos resultados e também explorando um bocadinho as atividades, portanto, o que é que funcionou, das atividades que nós organizámos, o que é que funcionou bem? Bom, em primeiro lugar, obviamente, nós organizámos montes de atividades e isso criou uma onda de motivação, quer interna nossa, quer da comunidade em si. Há aqui um monte de gente que está aqui a fazer estas atividades, o que é isto, não é? Portanto, fazer montes de atividades é uma coisa galopante e que chama um bocado a atenção. E, por outro lado, também tivemos atividades com bastante qualidade, portanto, conseguimos reunir muitas pessoas muito diferentes, ou algumas pessoas diferentes, que nos ajudaram muito a promover atividades. Que atividades é que eram essas? Só para vos dar o exemplo destas fotos que estão aqui, por exemplo, nós temos neste momento um projeto de uma horta partilhada, que é nada mais, nada menos que só a simples ocupação de um espaço baldio, que nem sequer está provavelmente nem sequer está registado nos terrenos da Câmara ou da EPUL ou de quem for que faz a gestão. Nós falámos com a EPUL para ver como é que era a gestão do espaço e tal, e eles disseram que nem sequer tinham este pequeno espaço no EPDM, mas nos registros deles. E portanto, pronto, nós temos lá uma hortita a funcionar e é uma experiência também engraçada. Temos algumas fotos de algumas oficinas, aqui em baixo uma oficina também de hortas em casa, como começar a fazer uma hortita em casa. Uma hortita em casa. Oficina de reparação de bicicletas, aprender a reparar as bicicletas. Esta aqui é uma experiência que eu adorei.
está aqui de baixo, e que foi basicamente, acho que foi o nosso pontapé de saída assim em grande, que foi basicamente nós termos contactado o pessoal da Faculdade de Ciências, que são biólogos e que têm algum conhecimento de permacultura, de algumas técnicas de permacultura, e nós estávamos a explorar o que era isso. Então nós resolvemos basicamente dizer, opa, isto aqui é o canteiro em frente à Associação de Residentes, e que tal transformar este relevadozito, que não serve para nada, se não ser para cocós de cães, transformar ali um bocadito para ali uma espiralzita de ervas aromáticas, que é uma coisa assim um bocado simbólica nas coisas da permacultura. E basicamente fizemos o apelo comunitário, sem grandes expectativas. Olha, vai haver aqui, entre as 10 da manhã e a 1 da tarde, esta transformação de espaço público. Quem quiser aparece. E apareceram 30 pessoas, completamente diferentes, nós não conhecíamos a maioria delas. E foi espetacular porque, de facto, fizemos ali uma coisa em 3 horas, uma coisa que provavelmente, se fosse a Câmara a fazer, tinha de ter um projeto aprovado e um arquiteto paisagista e mais não sei o que dos técnicos que estavam a ser pagos, não é? E nós ali, com a simples boa vontade e com os conhecimentos gratuitos de cada um e com os contributos gratuitos de cada um, nós transformámos rapidamente um espaço público. E pá, foi uma coisa que em 3 horas nós fizemos de bom grado e que as pessoas agora valorizam, não é? As pessoas estão a andar na rua e veem tipo ali uma coisa e dizem, pá, uma espiral de ervas aromáticas, mas o que é isto? Ficam ali a cheirar as plantas e tal, e é uma coisa espetacular. E acho que foi uma das experiências emblemáticas de uma boa prática. E pronto, depois alguns outros exemplos mais das partes mais de comunicação, de sensibilização, e aqui em cima também um exemplo de um projeto que o nosso grupo de mobilidade fez para o bairro, para a reorganização do estacionamento e da estrutura viária, porque estamos a tentar, já tivemos algumas reuniões com o vereador, para tentar transformar o bairro numa zona 30, portanto são alguns dos projetos que nós vamos desenvolvendo. Isto, claro, como o Luís estava a dizer, que são projetos que muitas vezes não são nada de novo, não é? A Iniciativa Transição apareceu agora, mas este projeto, o projeto das hortas urbanas, está a ser lutado em Telheiras há 15 anos por um grupo de pessoas que já estava muito ligado a isto. Portanto, acho que a transição também traz muito isso de não é necessariamente inventar nada de novo, é um bocado criar a tal marca de, olha, nós temos esta pulseira e vamos unir-nos aqui nisto para criar sinergias, boas sinergias entre nós. Bom, basicamente em relação, isto era um bocado para falar um bocado mais das atividades, que correram bastante bem em si, e dos projetos de grupo. Tudo isto aqui permitiu uma coisa espetacular, que é criar laços de vizinhança muito bons. É uma ótima forma de criar laços de vizinhança ótimos, não é? Eu agora conheço vizinhos que não conhecia de lado nenhum, e isso é ótimo para a tal resiliência de nós, em qualquer adversidade, podermos contactar muito facilmente uma rede de vizinhos, que depois se tornam amigos e, portanto, isto é ótimo. E, portanto, também correu bastante bem para incentivar as mudanças individuais de cada um. Em relação às coisas que não correram assim tão bem, como era um projeto muito desestruturado, não tínhamos nenhuma ferramenta de avaliação e de monitorização das coisas que estávamos a organizar, não é? Também sentimos muito que não tínhamos uma estratégia de divulgação coerente e, portanto, muitas pessoas não se identificavam bem com o projeto, não sabiam bem o que é que era. E, essencialmente, também sentimos que muitas das atividades espetaculares que eu acho que nós organizámos não tiveram depois uma continuidade, exatamente por não haver essa estrutura. E, às vezes, nós confundimos um bocado estes projetos horizontais com coisas semi-destruturadas, e eu acho que a nossa experiência é exatamente de projetos horizontais não tem nada a ver com fazer coisas à balda ou fazer coisas... eu, se calhar, tinha um bocado desse preconceito de importante é fazer coisas, e tem de haver, na nossa experiência, tem de facto de haver uma estrutura qualquer que guie e que permita também que entrem novas pessoas. Em relação aos processos, o que é que resultou e o que é que não resultou? Como o Luís disse, haver uma associação de bairro já foi uma coisa espetacular, porque, pronto, emprestaram-nos a sede, emprestaram-nos cadeiras, mesas, não é? É uma coisa que, a nível de logística ótima. Resultou muito bem o facto de nunca termos mexido em dinheiro. Portanto, o rol de atividades que nós organizámos, nós fizemos com orçamento zero, e que é uma das boas valias também destas iniciativas de transição, pelo menos nesta fase embrionária, que é de conseguir organizar coisas de muita qualidade e de alguma mobilização sem qualquer utilização de dinheiro. E, portanto, nós organizámos conferências e tudo que provavelmente uma universidade organiza também e que tem alguns custos associados, e nós não tivemos qualquer custo associado e estamos a escoar isso diretamente para as pessoas, para a comunidade. Funcionou também muito bem a questão do trabalho em rede que o Luís falou. Trabalho em rede não só com outras iniciativas de transição, mas sobretudo com ir pegando pessoas de outros grupos que nos interessava chamar para nos dar outros exemplos.
E foi o que é que foi difícil? O facto de nós não termos definido objetivos e termos tornado as nossas expectativas enquanto grupo que estava ali a fazer, que estava de cabeça metido nisto, o facto de não termos tido expectativas iguais, foi muito difícil depois que nós mantivéssemos o mesmo ritmo sempre na implementação das coisas. E umas pessoas iam ficando desapontadas e, portanto, as coisas têm de ter objetivos e expectativas bem definidas. Nós também nunca definimos muito bem o nosso modo de funcionamento e isso funcionou que nós nunca conseguimos muito bem delegar as nossas... Por exemplo, as pessoas que já estavam há mais tempo não conseguiam delegar as suas responsabilidades e as pessoas que queriam entrar não se conseguiam corresponsabilizar pelo projeto. Isso é bastante importante. Também foi difícil a arte, porque a arte, como é uma instituição que já existe há 20 anos, é uma coisa que também, pela sua própria dinâmica, nos dificultou um bocado entrar. Nós também notámos que celebrámos muito pouco ao longo deste projeto todo e que isso era fundamental. E outra coisa fundamental são as questões das ferramentas. Normalmente as pessoas para este tipo de processos também se atiram um bocado de cabeça. Eu sei que já estou mesmo a acabar. As pessoas atiram-se um bocado de cabeça, mas muitas vezes faltam as ferramentas para quem está a liderar este tipo de processos, para saber como é que se gera uma reunião ou como é que se gera um processo de participação pública. E essas ferramentas são importantes e nós não tínhamos. E, portanto, para ficar com ideias-chave para terminar, portanto, a nossa ideia é que as iniciativas de transição, que são só um dos movimentos sociais, é só uma das potenciais alternativas para nós começarmos a fazer alguma coisa, são, de facto, uma boa resposta porque nos permite estar em rede e ter, mesmo que seja um modelo, por exemplo, a maioria de nós, eu acho que nem sequer gosta de que exista um modelo, mas é uma coisa que, de facto, facilita nós sabermos, olha, isto funciona melhor do que isto, não é? Não é uma coisa fixa, portanto, é um modelo flexível e isso facilita a nossa ação. E depois identificámos um enorme potencial em Telheiras que nós estamos sedentos de explorar e, como quem diz Telheiras, diz qualquer outro bairro ou qualquer outra cidade, o que for, e a tal necessidade de um modo de funcionamento estruturado. E para finalizar, nós identificámos essencialmente como prioridades, a partir de agora, de facto, tornarmos-nos numa comunidade de ação, portanto, investir muito na questão da comunidade, não ir tanto pelas questões das alterações climáticas, pico do petróleo, fim do mundo, não é? 2012 vai ser o caos e tal. Também não ir tanto pela parte da indignação que se falou hoje de manhã, não é? De manifestações e reivindicações, queremos isto. É mais por, ok, nós somos uma comunidade, temos poder para intervir no nosso território, não é? E muitas vezes o poder local está altamente aberto a este tipo de intervenções. Nós estamos em trabalhos com a Câmara Municipal e com a Junta de Freguesia. Ganhámos agora os apelos aos bairros 21, portanto vamos apelar com a Agenda Local, com a Agenda Local 21 de Lisboa. E, portanto, as próprias juntas e câmaras estão muito receptivas às iniciativas de cidadãos, até porque representam um ganho económico para eles, não é? E depois também esta palavra da convergência, porque nós sentimos muito que, quando organizamos uma data de atividades, nós vemos que, se calhar, no bairro ao lado, eles estão a organizar a mesma coisa, no mesmo dia, não é? E nós ficamos assim um bocado, pá, isto não faz sentido nenhum, não é? A tal questão que também já estávamos a falar logo a primeira intervenção, de as coisas não estarem coordenadas entre si. E acho que ao longo do dia de hoje vai haver montes de exemplos desta tal necessidade da convergência, de nós termos uma espécie de agenda comum ou uma agenda partilhada, quer a nível de recursos, quer a nível de atividades. E pronto, algumas palavras-chave podem ficar aí e assim terminamos a apresentação.